sancionado pela presidente Dilma Rousseff depois de 3 anos de intensas negociações o Marco Civil da Internet. A internet nasceu no Brasil em 1995 e atingiu a sua maioridade com uma lei considerada das mais completas do mundo. A lei prevê direitos e deveres de usuários, provedores e poder público. O projeto foi alvo de ampla discussão e causou controvérsias e algumas questões, atrasando a sua tramitação. Uma delas foi a do princípio da neutralidade da rede, que desagradou as empresas de telecomunicações. Olá, o programa Ponto de Encontro está entrando no ar e hoje esclarece alguns pontos polêmicos e dúvidas sobre o Marco Civil da Internet no Brasil. Para nos ajudar nessa tarefa, temos 2 convidados. Maria Helena Campos de Carvalho, advogada e professora da Faculdade de Direito da PUC Campinas, e André Luiz Bordignon, professor do CEATEC da PUC Campinas e diretor do Comitê para a Democratização da Informática de Campinas. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui para a gente discutir esse tema. Na opinião de vocês, esse Marco Civil da Internet se constitui como um avanço nas leis digitais? Olha, no meu modo de entender, se constitui sim, embora ele tenha uma série de defeitos, não tenha contentado todos os anseios daqueles que querem uma internet democrática, acessível, ele vem para garantir, pelo menos com o princípio da neutralidade, que consigamos manter a internet dentro dos seus princípios de liberdade, que foram o mote criador da própria internet, da regulamentação que temos aqui. Então, Leila, eu entendo o seguinte, está faltando muita coisa? Tá, mas ao mesmo tempo o Brasil está se tornando pioneiro na tentativa de regulamentar, e regulamentar não para tornar pequeno, regulamentar para garantir direitos. Legal. Para a gente, realmente a gente analisa que é um grande avanço, é uma lei muito boa. É uma lei que vem sendo debatida há mais de 5 anos no Brasil. É uma lei que a gente pode chamar de popular, porque ela iniciou-se um debate na internet, com a sociedade civil organizada, e sob uma condição de ameaça que nós tínhamos à época, lá em 2009, um projeto de lei que a gente chamava de AI-5 Digital, que era um projeto de vigilantismo, de criminalização das pessoas que acessavam a internet, dos internautas. Então o Marco Civil veio para sepultar de vez essa filosofia de vigilantismo. Que existia mesmo. De atentado à privacidade, para a gente garantir justamente isso que a professora Maria Helena fala, né? A privacidade, a liberdade de expressão, a neutralidade da rede. A professora Maria Helena até já comentou rapidamente no início do nosso bate-papo aqui, a questão da neutralidade. O que é e por que gerou tanta polêmica? E qual a posição de vocês em relação a essa neutralidade? Esse foi um dos grandes pontos polêmicos daí dessa dificuldade de tramitação desse projeto de lei, né? Porque para a gente explicar a neutralidade, eu acho que é muito fácil explicar. Hoje nós compramos um pacote, né, de um provedor de acesso e que você tem uma garantia de uma determinada velocidade de acesso, né? Ninguém pergunta para você o que você vai acessar, quando vai acessar, como vai acessar. Com a quebra da neutralidade que as empresas de telecomunicações queriam, elas queriam fatiar a internet, né? Então eles iam vender para você, Leila, olha, você quer acessar o quê, Leila? Eu quero Google e Facebook. Então você tem um pacotinho Google e Facebook. Não, mas eu quero blog também. Então esse com blog fica um pouquinho mais caro para você, Leila. Então esse fatiamento da internet ia possibilitar aumentar a lucratividade das empresas de telecomunicação no Brasil, que já é muito alto, né? Nós pagamos pelos pacotes de internet um dos maiores preços no Brasil e eles queriam aumentar. Com a garantia da neutralidade, nós vamos ter uma internet neutra, ninguém vai poder ficar vigiando os pacotes que trafegam na rede, né, que são pacotes de dados. No final das contas, na rede, tudo que a gente trafega, seja música, seja um e-mail, uma foto, viram zeros e uns, né, falando um pouco do tecnicismo aí da internet, e ninguém vai poder ficar vigiando isso que você está fazendo e nem monitorando se você vai poder ter esse pacote ou não. Você contrata um plano, como é hoje, e você garante que você pode acessar qualquer coisa, qualquer site. E sua posição, professora Na Maria? verdade, esse princípio da neutralidade ele começou nos Estados Unidos em 1860, quando saiu o telégrafo, né, e quis se garantir o sigilo das comunicações telegráficas.
Então eles criaram o Pacific Telegraph Act em 1860, que era para garantir. A sua lucratividade tem que ter limite, você não vai poder acessar o conteúdo. Então, se for informação de caráter político, tem um preço, se for informação de... Não, então, a primeira vez que foi usada a palavra neutralidade como princípio foi para se falar de um dos primeiros circulações de dados que nós tivemos, que foi a do telégrafo. Hoje você está na internet, anos-luz a distância disso daí, mas o que a gente também não quer, e eu concordo com o professor, eu não milito a favor da diversidade e sim da neutralidade, o que a gente quer é que não sejam vendidos combos, né? E que você não diminua a minha velocidade na rede só porque eu não estou acessando um site que é parceiro seu. Entendi. Então, que era o que o Google, é o que o Google, de forma peremptória, de forma notória, defende. Ele é a favor da diversidade, dessa história de paga conforme a sua capacidade econômico-financeira, e você vai ter o acesso. O que o Brasil aprovou foi a democracia da internet. Então, é um espaço democrático, sim, tem uma questão social, sim, tem um acesso, e esse acesso, não importa o que eu estou fazendo, se eu estou acessando a empresa X ou não X, eu paguei pelos dados? Paguei. Encerrou a questão. Você tem que garantir a circulação desses dados. Só. Você é meu provedor de acesso, não de controle. Não de controle. Não de controle. Que é como se fosse uma TV a cabo, né? Se fosse pela diversidade. Exatamente. É isso que vocês me falavam anteriormente, né? De forma geral... Bom, mais uma questão. Então, as empresas de telecomunicações, de forma alguma, estão sendo prejudicadas. Muito pelo contrário. Não, elas não já estão. faturam demais. Já faturam... Tem uma lucratividade bem alta, elas queriam mais. Elas vão ganhar, né? Na divisão do 4G elas já vão ganhar. Né? Já foi feita uma divisão no Brasil das operadoras que vão funcionar em cada canto para o 4G, que é para poder garantir isso daí. Elas já ganham, porque toda multa que elas sofrem, não importa qual empresa seja, cada uma dessas empresas sofre uma multa aí de 5 milhões. Tá. Às vezes vocês noticiam. Saiu uma multa de 5 milhões para Claro, ou saiu uma multa de tantos milhões para... Tá, mas quando é que essa multa vai ser executada? Sabe quanto % de multa é executado no Brasil? 2%. Sério? Só 2% são executados. Por quê? Porque você vai ter que mandar para o judiciário. Aí vai ter que ter um promotor que vai cuidar disso. Não tem gente suficiente. Então, eles tomam essa multa, agradecem, e eles já estão lucrando. Tá até demais mesmo. Eles estão lucrando. Agora, eu acho muito importante a gente perceber também, a população em geral perceber, quais foram os nossos deputados que votaram pela quebra da neutralidade. Porque é difícil você encontrar até na internet pessoas que defendam a quebra da neutralidade. As únicas organizações que defendem a quebra da neutralidade são as teles, que podem ganhar com isso. No entanto, teve partido inteiro que votou pela quebra da neutralidade. Inclusive, um dos lobistas lá dentro era o próprio presidente do Congresso, né? Então, quer dizer, aqui, o que está por trás disso? Por trás, né? Quer dizer, é muito importante a gente prestar atenção nessas questões também. Até para poder votar, né? Até para poder votar. Com certeza. Agora, quais seriam assim os deveres e obrigações dos usuários de forma geral, porque não vai dar para a gente esmiuçar tanto aqui depois do Marco Civil da Internet. O que vocês gostariam de apontar como o mais importante? Manda aí. Olha, garantir a liberdade de expressão, para mim, é fundamental, né? E tem um autor, o Claire Shirky, que fala que a gente, com a internet, está mudando, né? Antigamente a gente tinha um modelo, você filtrava e depois publicava, né? O modelo editorial, os jornais, revistas, o editor faz esse papel, né? A Leila deve saber muito certeza. Melhor que eu, né? Então você filtrava e depois publicava. Agora inverteu esse papel. A gente publica e depois nós, leitores, vamos filtrar. Nós consumidores de conteúdo, vamos filtrar. Então, cada cidadão, cada cidadã vai começar a ter que ter um pouquinho de jornalista aí no sangue, né? Porque você utiliza a internet para publicar o que você está querendo, mas você tem que ter alguns princípios éticos de que você não vai comprometer a honra de ninguém, atentar contra alguém e tal. Então tem uma série de fatores envolvidos aí que a gente precisa se preocupar também. Agora, a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade são os principais elementos que eu julgo que a lei vem trazer de bem, né? E aí cada um vai ter que se preocupar exatamente com o que está publicando, etc. Tá.
Que ponto você apontaria, professora? Dentro do direito, o Gustavo Tepedino, que é um dos nossos maiores autores, ele defende efetivamente a privacidade. Ele fala que quando o homem abrir mão desse direito, realmente você vai perder o passo da defesa da dignidade da pessoa humana. Então ele fala, a privacidade tem que ser defendida, porque hoje tudo é público. O espaço é todo ele público. Você vai, onde você vai tem câmera de vigilância. Verdade. Então é sempre uma razão social para violar um direito à privacidade. Então ele fala que um dos últimos recônditos, um dos últimos espaços que você tem, embora ele também se reflita publicamente, é o espaço do seu pensamento. Então a hora que você vai postar, a hora que você vai cuidar de um blog, criar, você tem que ter essa liberdade, né? Tanto de trânsito como de expressão, mas com todas as obrigações. E nisso o direito também não abre mão. Então, se você ofendeu, se você divulgou a foto de uma criança, se você está ali divulgando fotos apelativas de nudez, disso, daquilo, que foram obtidas de forma ilícita, então, não é para isso. E, de novo, temos que filtrar isso daí. E isso cabe a nós. Então, tem que denunciar, tem que fazer o reporte disso, tem que pedir exclusão, e aí a gente vai ter inevitável judicialização dessa questão. Desse processo. A judicialização, eu vou esperar um pouquinho para falar, porque eu vou pedir licença para vocês agora para a gente dar uma paradinha nesse nosso bate-papo, para acompanhar uma reportagem que mostra uma parceria entre o CDI Campinas e uma ONG na região sul da cidade, que leva oficinas de informática para crianças e jovens. A reportagem é do Alessandro Azevedo. Vamos lá? Estamos acostumados a utilizar a internet em casa, no trabalho, em ambientes públicos, mas acredite, essa não é uma realidade de todos. Em Campinas, no bairro Vila Palmeiras, localizado na zona sul da cidade, as crianças e adolescentes só conseguem acessar a internet nesta ONG. E na nossa comunidade aqui hoje, o acesso à internet é muito baixo. Nós temos aqui um acesso muito ruim, né, via rádio. Então, e a internet ela abre portas, tanto para cadastro de emprego, cursos à distância que podem ser feitos. E os mais de 200 jovens que participam das oficinas aprendem a utilizar a internet não apenas como uma ferramenta tecnológica, mas também como um instrumento para a cidadania. O que eu quero para mim e o que eu quero para minha comunidade, o que eu quero para as pessoas da minha família, o que eu busco dentro de uma instituição como a Eufratem, não só voltada para o acolhimento, para a socialização, mas também voltado para o conhecimento um pouco aí da cidadania, um pouco do conhecimento do que é ser um cidadão, do que é ser pessoa dentro da comunidade, dentro do seu estado, né, dentro da cidade, trabalhando um pouquinho não só o que eles conseguem dentro da educação formal, mas dentro da educação informal nós conseguimos coletar um pouco mais de experiências vividas, trazendo o que eles têm como conteúdo e abrangendo um pouco mais desse conteúdo dentro da informática. Aos 12 anos de idade, o Lucas já é um blogueiro assíduo. Cada um escreve sua mensagem, a gente coloca uma mensagem do dia, cada um escreve uma e posta lá. É necessário que o governo hajam mais políticas para se melhorar essa tecnologia da informação, porque isso transforma vidas. Mais pra frente a gente vai ter uma oportunidade de trabalho e vai ter que ter esse conhecimento, né? Pois é, então, o Marco Civil da Internet aponta para uma efetiva inclusão digital? Isso vai garantir acesso? Efetivamente não, Leila. Efetivamente o Marco Civil ele não dá essa garantia, né? Mas ele ajuda muito. Ajuda muito no seguinte sentido. Tem um artigo no Marco que fala assim: o acesso à internet é essencial para o exercício pleno da cidadania, né? Quer dizer, se eu tenho um artigo no Marco Civil que fala que para eu ser cidadão eu preciso ter acesso à internet também, então vai ser uma força para as organizações que lutam para essa universalização da internet no Brasil continuarem essa luta com agora mais um instrumento de força que é uma lei. Esse ferramental também não pode ser esquecido que toda vez que há a aprovação de uma lei, essa lei tem custo. Isso significa que ao Estado garantir, a partir do momento que ele garante que esse acesso é essencial ao exercício da cidadania e ele mesmo se dispõe a
existirá uma dotação orçamentária para todas essas comunidades. Então aí cabe às ONGs, a todos os que se interessam por essa área, cobrar do governo e achar em que nicho ou em que ministério está alocado esse orçamento. Porque a partir do próximo ano já tem que ter. Tá. Que nem essa reportagem que a gente viu, são poucas as iniciativas em Campinas que fazem esse tipo de capacitação de jovens e adolescentes. Porque nós temos um problema muito sério hoje, né? Eu estou no CDI, o CDI existe em Campinas, o CDI Campinas, desde 2000, né? O CDI existe desde 1996 no Rio de Janeiro. E qual que é uma grande dificuldade hoje? Nós trabalhamos com mais ou menos em torno de 30 escolas de informática, né? A gente chama de CDI Comunidade, que a gente trabalha com a tecnologia como meio e não como fim. E a internet passou a ser um elemento fundamental para essa promoção da cidadania. E nós temos essas 30 escolas, né, basicamente na periferia de Campinas. E é lá justamente que a internet não chega, o acesso não chega. Por quê? Porque as empresas de telecomunicação, elas estão interessadas onde a lucratividade é maior. Então, para que eu vou passar um cabo e levar uma internet lá para o Vila Palmeira, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a internet, se eu coloco numa lei que a internet é fundamental, o acesso à internet é fundamental para o exercício da cidadania, o poder público tem que ser responsabilizado por essa internet não chegar lá. E onde as empresas não querem ir, esse poder público tem que garantir o acesso para essas pessoas, né? Nós temos uma situação em Campinas que é um absurdo, né? Naquele eixo Santos-Dumont, né? Da rodovia Santos Dumont, passa um cabo de fibra ótica que chega até o aeroporto de Viracopos e lá no aeroporto a gente tem uma internet de altíssima qualidade. Só que no entorno da Santos Dumont nós temos vários bairros periféricos que você só tem internet a rádio. Que você paga por 1 mega, chega a 500k, de baixíssima qualidade, né? A gente não pode nem considerar uma internet acesso hoje com 500k. Com 500k, né? Então nós precisamos realmente fortalecer a luta, mais gente ajudando, para que a gente realmente lute, para que a gente tenha essa universalização da internet, né, no Brasil todo. Tá. E em Campinas. Não esquecendo também que hoje, cada vez mais, você utiliza a internet como meio de aprendizagem. Então, você tem inúmeros cursos de capacitação que são fornecidos na própria internet. Você tem sites com fornecimento de cursos no Brasil, no exterior. Então, você pode se capacitar. Hoje a pessoa só não se aprimora se ela não quer, desde que ela tenha esse acesso. Tem um acesso. Então, é esse acesso que a gente tem que buscar e garantir. Que vai garantir mesmo. Agora, uma outra questão, não sei se eu posso dizer que é polêmica desse marco civil da internet, é a questão da judicialização, né, quando existirem reclamações. O que é, primeiro, para o telespectador entender a judicialização e como vai funcionar? A judicialização significa que toda e qualquer demanda para ser autorizada ou para ser negada, para ser retirado um conteúdo, para que você consiga a remoção de algo, tudo vai ter que passar pelo Poder Judiciário, né? Eu, particularmente, como professora de Direito, e até por uma posição ideológica, eu sou refratária, sou contrária à judicialização. Por que vai burocratizar ainda mais? Se existem formas de você fazer isso de uma maneira mais sensível aí ao usuário, quer dizer, para que fazer demorar mais tempo e ele gastar mais para ter o mesmo acesso? Né? Então, eu sou contrária, a princípio, à judicialização naqueles casos em que, por exemplo, aqui em Campinas ocorreu, a pessoa teve um perfil falso criado como prostituta e divulgado em determinado provedor. Ela solicitou ao provedor via notificação, com cartório, tudo bonitinho, que ele retirasse o conteúdo. Não retirou, ela deu prazo, deu tudo certinho. Só então ela entrou judicialmente. E aí o juiz já não aceitou nem a desculpa do provedor e já condenou. Então, veja que ainda foi dado a oportunidade de. Agora, com a forma como está redigido, você tirou essa possibilidade de se acertar sem a necessidade do Poder Judiciário. Ele vai ser sempre chamado. E nós sabemos que, pelo menos por enquanto, nós temos inúmeras violações nesse campo. Então, existirá aí um aumento significativo de demandas a serem propostas
Sem soluções rápidas, Leila. Complicado, hein? Sem soluções O rápidas. Poder Judiciário, você Não acha que aguenta. não aguenta? Não né? aguenta. Então, e por outro lado, né, eu entendo essas questões colocadas, mas por outro lado a gente tem outro viés, né, da judicialização, que é, nós temos a liberdade de expressão que muitas vezes no Brasil é cerceada em rincões políticos, porque o político local tem um poder sobre a imprensa local, tem um poder sobre um provedor que está publicando aquele material. Então a gente já viu muito no Brasil cerceamento de liberdade de expressão, porque tal provedor, alguém publicou alguma coisa, está lá no provedor, e alguém ligou para o provedor e fala, olha, tira esse negócio do ar aí, porque não está de acordo com o que eu estou gostando, né? Alguns políticos, etc. Então, a judicialização vem para garantir efetivamente essa liberdade de expressão dessas pessoas. Mas eu reconheço que é um fato polêmico, porque eventualmente você vai ter casos e casos tratados da mesma maneira. É que, veja a diferença, ele vê a judicialização como uma forma de garantia. Garantir que Eu aquela vejo a informação... judicialização como uma forma de burocracia. Então você está dificultando, você não está favorecendo. Porque ela sempre vai existir como alternativa para esses casos. Ela sempre está à disposição. Quando você a torna obrigatória, você exclui as outras opções que você teria. Exclui. Então essas opções foram suprimidas. Sem arbitragem, sem mediação, sem conciliação, sem tratativa extrajudicial, sem nada. É só judicial. Então com isso, você torna obrigatório passar pelo juiz. Tornar obrigatório passar pelo juiz é criar demanda que não vai ser tão importante e, ao mesmo tempo, muita gente vai desistir da defesa dos seus direitos porque é muito difícil contratar um advogado, isso e aquilo. Então... Por outro lado, a gente tem exceção na lei, né? Quer dizer, para aprovar uma lei dessa, que a gente considera um avanço fantástico para a neutralidade, liberdade de expressão e privacidade, para aprovar num Congresso conservador como o nosso, a gente percebe que teve ali algumas concessões, né? Essa foi tem uma questão ali que trata da indústria de direitos autorais. Então, por exemplo, quando se trata de conteúdo dito autoral, entre aspas, porque muitas vezes existe polêmica sobre o que é autoral ou não, daí vale a regra antiga, que você é notificado e tem que tirar aquilo do ar, né? A gente imagina já quais foram as empresas que fizeram o lobby para que incluísse esse artigo ali, o artigo 31 da lei, né? E o que elas estão falando, essas empresas, é que quando for revista a lei de direitos autorais, isso fique claro, explicitado nessa nova lei, né? Então, tem algumas brechas aí na lei de Marco Civil também, né? E alguns acertos, né, a serem feitos, né? Muitos. A prática aí é que vai... Muitos dos direitos dos usuários vão depender de regulamentação. Então, agora, os usuários precisam nos auxiliar para cobrar dos senhores deputados e senadores que não demorem mais 5 anos para regulamentar o exercício efetivo dos direitos do usuário. Não, está faltando. E para a gente poder encerrar de forma rápida, qual que é o futuro da internet aqui no Brasil, na opinião de vocês? Eu vejo 2 grandes cenários para a internet, né? E falando em termos global, não só do Brasil. Um cenário é um cenário de uma internet que foge dos princípios para o qual ela foi criada, de liberdade de expressão, colaborativa, democrática, cooperativa, que é um cenário que atende a governos totalitários e empresas que querem controlar o seu usuário, né? Querem controlar para aumentar, potencializar a lucratividade. Então seria uma internet altamente vigiada, uma internet sob controle, né? E a gente tem visto no mundo vários países, né, tentando implementar leis que você retire a liberdade da internet. É o que mais a gente vê, né? Por isso que o Marco Civil da Internet aprovado no Brasil é dito uma lei assim que está representando um avanço muito grande para vários países se espelharem e tentarem aprovar alguma coisa semelhante, porque o que a gente tem visto é justamente o contrário, né? Esse é um cenário. O outro cenário é o cenário que prega o Marco Civil, uma internet livre, democrática, sem vigilância, privativa, onde você tenha todos os seus direitos garantidos, ninguém vai ficar te vigiando ou guardando os seus rastros digitais para ficar moldando o seu perfil de consumidor, para ficar te oferecendo serviços e produtos depois, né? Então seria uma internet que é o que a gente espera da internet e é para o qual ela foi criada lá atrás, né? Livre, colaborativa, democrática e sem vigilantismo.
Professora? Eu já vejo que o futuro da internet ele vai ser, sim, esse preconizado pelo Marco Civil, no sentido de garantidor da liberdade, do livre trânsito de dados. Desconfio que não vai acabar. O perfil, ou a venda dirigida, a publicidade dirigida para o consumidor, eu duvido muito que a gente consiga debelar isso de uma forma tão simples. A minha única preocupação é que esse acesso não fique adstrito a um pequeno número de brasileiros. De brasileiros, né? Porque não adianta nada você garantir para mim essa livre circulação de dados, sendo que eu posso pagar. Nós temos que garantir para quem não pode pagar o acesso à internet. Então, esse é o grande desafio, no meu modo de entender, realmente permitir que a internet e trazer essa inclusão digital para todo o Brasil. Nós não podemos nos permitir ficarmos, por exemplo, e é muito triste falar isso, como a África, que é praticamente já excluída do mundo pela distância, quer de conhecimento, quer de tecnologia, que tem entre eles e o resto do planeta. Então o Brasil está nessa corrida, tomou um grande passo à frente, porque os outros países ainda estão discutindo qual princípio deve prevalecer, os prós e os contras do princípio da neutralidade. Então a gente já tomou um passo à frente, isso é ótimo, mas precisa vir um implemento aí de uma série de medidas e posições ativas no sentido de implementar o Marco Civil. Tá certo. E nesse sentido eu quero fazer coro ao professor de vigiem quem foi que votou contra. Porque se vocês colocarem essas pessoas no poder, não adiantou nada. Não adiantou nada. Vai ser mais uma lei que vai ficar aí como a lei de direito autoral, aguardando uma reforma que não virá tão cedo e que vai dizer pouco. Vigilância continua, né? De todos nós, né? Isso é fundamental. Quer dizer, aprovar o Marco Civil não significa abaixar a guarda e que agora a gente conquistou uma internet livre e democrática. A gente tem que continuar com a guarda levantada, porque sempre vai ter gente querendo aprovar alguma coisa para derrubar o Marco Civil. Então, esse é o exercício da cidadania. É verdade. Professor André, professora Maria Helena, eu agradeço muito mesmo a participação de vocês para a discussão desse tema. Eu agradeço a oportunidade. Nossa, obrigada. Eu agradeço também. Obrigado, Leila. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!